Clareza, foco e execução. Será que existe uma fórmula para você conseguir executar as suas ideias, os seus planos, ser mais produtivo, alcançar a performance que você tanto deseja? É sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sequência de aulas falando sobre performance, produtividade, gestão do tempo, como você tirar as ideias da cabeça, do papel e colocar em ação, mas também, claro, como você performar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Bom, meu nome é Cristiano Brandão e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre uma fórmula. Será que existe uma fórmula para alta performance? Uma fórmula para você ser mais produtivo? E eu trouxe esses 3 pontos importantes: clareza, foco e execução. Será que com isso a gente consegue realizar todas as nossas metas, alcançar todas as nossas metas? Bom, vamos ver isso agora. Pega papel e caneta, porque tem muita coisa para a gente conversar. Primeira coisa, a gente não pode começar sem falar o que é performance, né? É um assunto que eu me especializei, é um assunto que eu gosto e que eu preciso me policiar. Eu coloquei um cronômetro aqui na minha frente, não dá para você ver, porque é um assunto que se deixar eu vou falar muito. Eu escrevi um livro sobre performance. Eu tenho palestras, eu pude palestrar no TED falando sobre performance. Então, é um conteúdo, é um assunto que eu me debrucei nos últimos anos, na última década, para entender o que é que eu precisava fazer. Primeiro, para que eu tivesse os resultados que eu queria, que eu desejava, e, lógico, como eu poderia ajudar os meus clientes, os profissionais que me procuram, as empresas que me procuram a alcançar esses resultados tão desejados. Então, o que é alta performance? O que é performance para você? Eu vou trazer um conceito que para mim faz muito sentido e que eu compartilhei no meu livro, mas depois eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que é alta performance para mim? Alta performance é você fazer mais do que a média. Então, o que é a média do teu mercado, das pessoas que fazem o que você faz, estão fazendo? Então, você precisa fazer mais do que a média, sempre desempenhando o seu papel máximo. Você precisa fazer isso com constância. Por que com constância? Porque cada vez que você vai fazendo, você vai melhorando. Se você realiza uma tarefa hoje e continua realizando essa tarefa por 60 dias, eu garanto a você que seu desempenho, a entrega daquilo que você está fazendo vai ser muito melhor. Então, você precisa ter constância naquilo que você está fazendo. E, claro, a longo prazo. Por quê? Porque se eu faço todos os dias, se eu melhoro todos os dias e se eu corrijo e performo todos os dias, eu só vou melhorando o meu desempenho. Então, eu preciso fazer mais do que a média, desempenhando o meu papel máximo com constância a longo prazo. Esse é um conceito técnico, um conceito formal da alta performance. Mas a gente precisa entender como eu coloco isso dentro do meu dia a dia. Para a gente falar de performance, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre gestão do tempo. Entenda que gestão do tempo é gestão das suas tarefas. Você não faz gestão do tempo, simplesmente, eu vou colocar aqui todas as atividades que eu tenho que fazer. Você precisa ter clareza de quanto tempo você leva para fazer cada tarefa. Quanto tempo eu levo para gravar uma aula, quanto tempo eu levo para subir essa aula para a plataforma e vocês assistirem, quanto tempo eu levo para fazer uma prospecção, quanto tempo eu levo para uma reunião estratégica, para montar um plano estratégico para o meu cliente. Então, gestão do tempo tem a ver com gestão das suas tarefas. Quanto tempo eu levo para fazer aquilo? Ficou claro isso? Ok. Aí a gente vai para um outro ponto, produtividade. Essa palavra, produtividade, ela vem da Revolução Industrial. Quando as empresas, as indústrias, elas precisavam produzir mais. Preste atenção que aqui a gente fala sobre produzir mais e não aumentar horas de trabalho. Esse é um ponto muito importante que a gente vai falar lá na frente. Se eu preciso produzir mais, eu preciso otimizar o meu tempo e entender o quanto eu posso realizar, mantendo a qualidade, sem perder a qualidade, aumentando a entrega daquilo que eu estou fazendo. Então, produtividade tem a ver diretamente com a entrega, com o resultado final daquela tarefa que você se propôs a fazer. Performance é você ter controle das suas atividades, mantendo a qualidade do que você entrega no final. É sobre isso. O que eu consigo fazer durante o meu dia, durante a minha manhã,
para performar os meus resultados? A primeira coisa que você precisa mapear, a primeira coisa que você precisa entender. A primeira coisa que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é, você precisa ter um compromisso diário. Porque se você não tem clareza de como vai ser o seu dia, do que você precisa fazer naquele dia, como que você vai ter esse compromisso? Você não vai ter. Se você não tem clareza do tempo que você leva para fazer aquelas tarefas, se você não tem clareza do que você precisa realizar para você conseguir mapear a entrega daquilo que você está fazendo, qual vai ser o seu compromisso nesse dia? Aqui você está no famoso o que ocorrer. Não, vai acontecendo várias tarefas do trabalho e eu vou realizando. Aparece uma reunião, eu faço. Aparece um cliente, eu atendo. Aparece um e-mail, eu respondo. Os clientes mandaram WhatsApp, eu faço também. Mas qual o compromisso que você tinha naquele dia que não poderia ser adiado? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender de performance é isso. Você precisa ter um compromisso diário com você. Outra coisa muito importante é que isso precisa ser um processo contínuo. Sim, você precisa ter rotina, você precisa ter a sua agenda de trabalho. Você precisa fazer isso todos os dias. Não adianta você fazer isso hoje. Hoje eu trabalhei muito, hoje eu fiz 50 prospecções, aí amanhã eu só faço 5. Se a cada 50 prospecções você faz uma venda, hoje você fez 50 prospecções, fez uma venda, e amanhã, como você não tem um processo contínuo dessa sequência de atividades, você só fez 5, só fez 10 prospecções, não fez nenhuma venda. Puxa, tá difícil, viu? Não, não é que tá difícil. É que como você não tem um compromisso diário, como você não tem gestão do tempo, das tarefas que você está fazendo, você não tem esse processo contínuo para manter o que precisa ser feito. E por último, não menos importante, disciplina. E o que é a disciplina? A disciplina está ligada diretamente com a clareza daquilo que você precisa fazer e do resultado que você vai ter daquela tarefa que você executa. Opa, peraí, calma, Cris. Disciplina, ela é rigorosa. Ela vai exigir de você muito mais esforço. Mas o que você precisa é ter clareza do que você precisa fazer e clareza da resposta e do retorno que você vai ter daquela tarefa que você precisa executar. É isso que vai fazer que você tenha disciplina. Assim eu consigo definir performance. Se eu tenho meus compromissos diários, se eu tenho um processo contínuo de atividades que precisam ser feitas, tendo disciplina naquilo, eu vou alcançar alta performance. Então, isso é muito importante para mim. Mas lembra, a gente falou no início sobre clareza. Eu não posso começar esse tema sem falar de performance. Porque isso que eu trouxe aqui para você vai te trazer clareza. Isso que eu falei aqui com vocês vão saber exatamente o que você precisa fazer. E por que a clareza é tão fundamental? Primeiro, porque você vai ter metas claras e elevadas. Se você sabe qual é a tua meta, você não vai colocar uma meta inalcançável. Ela vai ser elevada porque você sabe o que você consegue desempenhar. Se eu sei que eu preciso de 15 minutos para fazer uma prospecção e eu tenho 3 horas para realizar isso, eu sei quantas prospecções eu preciso fazer. Logo, eu vou estipular a minha meta. Eu vou fazer o cálculo, eu preciso, a cada 1 hora eu consigo fazer 4 prospecções. Então, se eu tenho 3 horas, eu tenho 12 prospecções em 3 horas. Eu preciso fazer 50. Como eu consigo encaixar isso no meu dia? Então, é assim que eu vou criando as minhas metas. É assim que eu vou entendendo se realmente essa meta que eu estou estipulando para mim é uma meta fictícia, é uma meta inalcançável, ou é uma meta que eu posso alcançar ela, eu só preciso me planejar. Eu só preciso ter clareza das minhas ações. É isso que vai fazer você ter resultado. É isso que vai fazer você alcançar os seus objetivos. E depois, você precisa entender que você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você vai precisar de apoio. E quando eu digo apoio, aí as pessoas às vezes falam assim para mim, Cris, mas é porque hoje eu sou um eu presa, sou eu que faço tudo. Quando eu comecei, eu também era sozinho. Eu que fazia tudo. Mas quando eu digo que você precisa de apoio, que você precisa ter a atenção das pessoas que estão ali com você,
É, por exemplo, você está em casa trabalhando, você precisa comunicar a tua esposa, teus filhos, a todo mundo que está ali, que naquele momento você não pode ser interrompido. Você está num processo de hiperfoco, fazendo prospecção de clientes. Eu estou trazendo prospecção de clientes, mas pode ser para qualquer outra coisa, tá, gente? Você pode estar ali num processo de criação de um produto digital. Você vai fazer uma mentoria comigo, a gente vai criar um produto digital, eu passo uma tarefa para você e você tem uma pesquisa para fazer para entender qual o cliente que você vai atingir. E você está ali naquele processo de pesquisa. E toda hora chega alguém para te interromper. Você sabia que cada vez que você é interrompido, que uma distração te interrompe, você leva em média 23 minutos para que você consiga voltar ao foco daquilo que você estava fazendo? Então entenda que você precisa comunicar a essas pessoas. Gente, olha, eu vou começar uma tarefa agora, eu vou começar uma atividade agora, eu preciso que ninguém me interrompa. Então quando eu falo que você precisa ter essa comunicação com as pessoas que estão com você, nem sempre é só com funcionários. Se você não tem funcionários, são com as pessoas da sua casa. Se você tem funcionários, você precisa chegar para os seus funcionários também comunicar para ele. Olha, eu vou começar agora um trabalho, eu não quero ser interrompido. Daqui a 2 horas eu consigo falar com vocês. Porque se você não faz essa comunicação, ele vai te interromper. Ele não sabe que você está fazendo algo importante e qualquer coisa que apareça, ele precisa, às vezes, só validar aquela tarefa com você. Só que isso vai te interromper. Então você precisa ter esse alinhamento. Tá? E claro, você precisa ter as ferramentas certas para fazer o trabalho que você está se propondo a fazer. Se você vai gravar vídeos, você precisa estar com o celular, com o suporte, com uma luz. Se você vai fazer prospecção, você precisa estar com a internet, com o WhatsApp Business, com o seu RM, com o seu prospecto, com os seus textos. Você precisa ter as ferramentas do que você vai fazer. Tá, beleza, eu quero fazer prospecção, mas eu não tenho nem a descrição do produto ou do serviço que eu quero vender. Eu quero fazer um vídeo, mas eu não sei nem qual o conteúdo, a narrativa, porque eu vou gravar esse vídeo e quem é o cliente que eu estou querendo alcançar. Então você precisa ter as ferramentas certas. Só assim você vai ter clareza para você saber estipular as suas metas. Isso é fundamental. E o próximo ponto, olha isso. Você precisa aprender a priorizar, o poder de aprender a priorizar. Só que para priorizar, você precisa ter a tua agenda. As pessoas fazem agenda assim, amanhã eu vou trabalhar. Se você coloca que amanhã você vai trabalhar, você não sabe qual a sua tarefa mais importante. O que é urgente, o que é importante, o que você pode adiar, o que você não pode adiar. E se você não tem clareza, você vai procrastinar. Procrastinação, essa palavra grande que trava a língua, que nada mais é do que você deixar para depois o que precisa ser feito. E sabe por que você faz isso? Porque você não tem clareza do que você precisa fazer. Então você não sabe qual tarefa você precisa priorizar. O que eu devo priorizar hoje? O que eu preciso fazer agora? Aí você coloca aqui na sua agenda, você precisa, vou continuar com o exemplo de prospecção e vendas, e você precisa fazer vendas, e você chega na tua empresa, você chega na tua loja, ou você está na tua casa ainda, iniciando o trabalho, e você vai fazer prospecção de cliente, e você faz prospecção 8 horas da manhã. Eu vou te fazer uma pergunta que antes você já deveria saber. Será que o seu cliente vai te responder às 8h20 da manhã? Sabe por quê? Porque esse também é um horário que ele pode estar chegando no trabalho. E é por isso que ele não te atende, é por isso que ele não te responde. Então você precisa mapear e entender que horas é o melhor horário para você se comunicar com o seu cliente. Será que é melhor você falar no final da manhã? Será que é melhor você falar no início da tarde? Será que é melhor na hora do almoço? Ele vai conseguir te responder? Será que é melhor no final do dia, depois das 18 horas, 19 horas? Não me interessa. Se o seu cliente, para ele, é melhor o horário de 19 horas, adivinha qual horário você vai fazer prospecção? Então, se eu só vou fazer prospecção no final do dia, a minha prioridade no início do dia, qual é? Mapear os contatos que eu vou entrar em contato, saber se são contatos novos, mandar e-mail para quem eu preciso, fazer, entende? E a prospecção propriamente dita, a execução da prospecção, eu vou deixar para o final da tarde. Eu entendi que isso vai ser feito no final da tarde. Eu entendo que horas eu vou priorizar cada tarefa. Isso vai fazer com que você tenha muito mais foco naquilo que você está fazendo. Quantas vezes você está fazendo uma tarefa e aparece outra atividade urgente?
Não, vou dar um exemplo melhor, vamos lá. Vou melhorar meu exemplo. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Segunda-feira você tem 30 coisas para fazer. Você só consegue realizar 15 e você vai adiando, vai procrastinando, vai jogando para frente. Terça-feira, a mesma coisa. Quarta-feira, você até consegue fazer mais coisas, mas tem muita coisa que já era, já passou, não dá para jogar mais para frente. Agora só semana que vem. Aí quando chega quinta e sexta, sua agenda está livre. Me desculpa, você não está sabendo priorizar as suas tarefas. Você tem que entender o que é que eu preciso fazer hoje. Se a gente for para o conceito das palavras, urgente e importante. Urgente precisa ser executado hoje, agora. Importante vai ser executado, mas eu tenho um deadline maior. Eu tenho um tempo maior de entrega daquela tarefa. Se eu consigo visualizar isso e mapear isso, eu vou saber qual tarefa eu preciso priorizar na segunda-feira, qual tarefa eu vou priorizar na segunda tarde, qual tarefa eu posso remanejar para terça. Só que essa tarefa que eu remanejei para terça, ela passa a ser urgente, porque eu não posso mais remanejar ela. Então eu sei qual a outra tarefa que eu posso remanejar, porque aquela que já foi remanejada não pode ser adiada. Crise, se todas forem urgentes, aí você tem que entender que você vai precisar de ajuda. Às vezes, pessoas, delegar tarefas, começar a ter equipe, aí é uma outra visão que a gente precisa ter do seu negócio, do seu segmento e do que você está fazendo. Então, isso é muito importante. Mas você precisa entender que o poder de priorizar vai te dar foco naquilo que você está fazendo. E quanto mais foco você tiver, quanto mais atenção você colocar, melhor vai ser o seu desempenho, melhor você vai executar aquela tarefa, automaticamente a sua performance vai ser melhor. Lembra do primeiro slide? Você precisa ter gestão do tempo, você precisa entregar mais no final daquela tarefa que você está realizando para que você tenha performance. Se você tem mais foco, você consegue fazer isso. Se você começa a realizar uma tarefa e é interrompido, você vai levar mais tempo para finalizar ela, ou seja, não teve gestão do tempo. Se você é interrompido e perde o foco daquilo que você está fazendo, o seu desempenho não vai ser dos melhores, logo a sua performance também não vai ser melhor. Começa a fazer sentido para vocês essa sequência do que eu estou trazendo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para que a gente tenha clareza é isso. O que eu preciso fazer? Quanto tempo eu levo? O que eu entrego disso aqui? O que eu posso melhorar dessa entrega? E foco, priorizar. Que horas eu faço isso aqui? Que horas eu posso remanejar? Que tarefa eu posso remanejar? Pronto. E depois disso, para que você consiga alcançar os seus resultados, entenda que agora a gente falou de clareza, né? Agora eu estou falando de execução. Porque clareza agora eu já tenho. Eu sei que eu preciso fazer 50 prospecções. Tá, e por que você não está colocando isso em prática? Por que você não consegue executar aquele plano que você fez? Porque a gente precisa entender exatamente isso aqui, ó. Da ideia é a realidade. Uma coisa é a ideia que eu tive. Poxa, eu preciso fazer 50 prospecções, mas eu fiz um cálculo rápido aqui com vocês, que se eu levo 15 minutos para fazer uma prospecção, ou seja, eu levo 1 hora para fazer 4 prospecções, eu levo 3 horas para fazer 12 prospecções, e eu vou levar 8 horas para fazer 24 prospecções, vai acabar o dia. Então, 50 prospecções por dia pode ser que não seja factível. Então, eu preciso entender que a execução nem sempre vai ser como eu idealizei. Se eu não tenho essa clareza, eu não vou conseguir executar. Então, eu preciso agir em cima do meu planejamento, mas sempre ajustando, para eu não colocar uma meta inalcançável. Se eu penso na meta SMART, eu penso que ela precisa ser específica, eu penso que ela tem que ser mensurável, tá? Mas eu preciso entender o tempo que eu tenho para realizar ela e se ela é atingível. Será que essa meta é atingível? Será que você colocar uma meta hoje de faturar R$1 milhão é atingível? Com o que você fatura hoje, com o que você vende hoje, quanto tempo você leva para alcançar o faturamento de R$1 milhão? Com o que você vende hoje, com o seu faturamento mensal, quanto tempo você consegue bater a meta de 500 mil em faturamento? Então, é isso que você precisa entender. Quando a gente vai para o planejamento da ideia para a realidade,
Eu preciso entender isso. Isso precisa fazer sentido. Continuando na meta SMART, eu preciso ser específico. Eu preciso entender se eu posso mensurar. Ela precisa ser atingível. Porque se eu crio uma meta que não é atingível, aquilo vai me desmotivar. É uma meta que eu nunca alcanço. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer em grandes empresas? Elas colocam metas inatingíveis para o funcionário ficar ali só correndo no quase. Só que isso, em pouco tempo, traz a desmotivação. Ele sabe que ele não vai bater. Ele não corre mais da mesma forma. Será que é realmente produtivo, proveitoso? Será que é assertivo fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que se eu consigo colocar e criar uma meta que é atingível, uma meta factível para que os meus colaboradores, para que a minha empresa alcance, aquilo só vai me motivar. Tem uma frase que eu gosto muito, tá? Progresso é igual a motivação. Quanto mais progresso eu tenho, mais eu me motivo. Assim também é com os nossos funcionários, assim é com a nossa empresa. Quanto mais eu vejo crescimento, mais eu me motivo para continuar fazendo. Então, essa ideia que a gente tem que ter, e quando a gente vai montar o plano de ação, isso é a base. Eu tenho clareza daquilo, tudo aquilo que a gente já conversou. Porém, agora, quando eu vou para a execução, eu tenho que entender da ideia à realidade. O que eu preciso fazer? Pequenas ações constantes. Lembra que, quando eu trouxe o conceito de alta performance, fazer mais do que a média com constância. Eu preciso fazer isso todos os dias. É o famoso 1% ao dia. Se você fizer 1% ao dia, você vai ter progresso. Eu não consigo entender quando as pessoas... 0 é melhor que 1. Como que 0 é melhor que 1? É melhor você fazer do que você não fazer. Vamos lá. Entenda essa frase, porque eu vou falar uma que ficou muito conhecida nas redes sociais, tá? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Não, não é assim. Essa frase, se tá com medo, vai com medo mesmo, tá errada. Porque se você tá com medo, o medo pode te congelar. E isso vai te prejudicar, vai prejudicar a sua performance, vai prejudicar o seu foco. Se tá com medo, para, analisa, e aí sim você executa. Certo? Mas se você faz todos os dias, você vai ter progresso. Porque é melhor você fazer do que não fazer. Se você está com medo e congela, você não faz. Se você está com medo e congela, você não entrega. É perfeccionismo. Não, é medo. Medo de ser julgado, medo do trabalho não estar bom, medo de não ter sido suficiente, medo de estar faltando alguma coisa. E por isso que você não entregou o trabalho. Não é perfeccionismo coisa nenhuma. E por conta disso, você não entregou. Para mim é melhor entregar e falar, olha, amanhã a gente melhora. Amanhã eu trago mais. Amanhã tem um complemento. E a gente vai melhorando o que já foi feito. Claro que isso é muito mais vantajoso. Claro que tem progresso nessa ação e nessa atitude. Entende qual a diferença e por que as pessoas algumas pessoas conseguem alcançar os seus objetivos? Essa é a fórmula, esse é o segredo. É isso que você precisa fazer. E claro que a gente está falando aqui numa aula, trazendo esse conceito para vocês, mas isso é mais profundo. A gente precisa de acompanhamento, a gente precisa de tempo, eu preciso estar olhando para você, eu preciso estar olhando para a tua meta, eu preciso estar pensando nas estratégias. Eu me especializei nisso, eu sou um estrategista de carreira e negócios. Eu quero olhar para o teu segmento, para o que você está fazendo, para o teu plano e fazer, olha, isso aqui é melhor, isso aqui faz mais sentido, o que é que você acha? Te apresentar outro plano estratégico para que você consiga executar da melhor forma aquele plano de ação. É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente precisa estar focado. E por último, não menos importante, claro, acompanhamento. Não existe planejamento sem acompanhamento. Se você não acompanhar, se você não tiver a responsabilidade de ir vendo o crescimento do que está acontecendo, como você vai ter clareza e noção se você está progredindo? Se você não está patinando, ou se você, às vezes, está tendo muito trabalho, mas pouco progresso. Você está repetindo a mesma coisa, a mesma tarefa todos os dias.
Vou continuar com o mesmo exemplo aqui. Você quer aumentar seu número de vendas, mas todos os dias você faz 50 prospecções. Você vai continuar com uma venda. Ah, Cris, mas hoje eu consegui fazer 70 vendas. Uma venda. 80 vendas. Ou 80 prospecções. Uma venda. Cris, hoje eu arrebentei. Eu falei com 90. Uma venda. Lógico que se a gente for falar aqui no somatório da semana, né, a gente vai ter uma progressão aritmética, então 70 da segunda mais os 80 da terça, a gente já soma aqui 150 e você já conseguiu fazer 3 vendas. Mas eu estou falando diariamente, você só fez uma venda. Se você fez 3, se você falou com 150 pessoas até quarta-feira, você tem a soma de 3 vendas. Então, você precisa ter essa clareza. Se você quer aumentar o seu número de vendas, ou de qualquer coisa que você faça, reduzir peso, investir mais, montar o seu projeto de venda no digital, montar seu streaming, montar seu site, sua loja virtual, não sei o que é. Se você não faz e não tem a responsabilidade de ter um acompanhamento desse processo, desculpa. Não vai sair do papel, vão ser só ideias, você não vai conseguir realizar tudo o que precisa, não vai ter performance no que você está fazendo. Isso é uma fórmula, gente. Se você for olhar e pesquisar, e não precisa você ir muito longe não, porque eu fiz isso. Eu estou trazendo aqui para vocês o que eu fiz. Eu estou trazendo mastigado aqui para vocês o que eu já pesquisei. Então, se você for olhar todas as pessoas que alcançaram o sucesso, seja lá o que cada uma tenha como definição sucesso, elas fizeram isso. E elas acompanhavam exatamente o que estava acontecendo. Se você vai olhar Steve Jobs, ele acompanha de perto a criação do Mac, a criação do iPhone, a criação do iPod. Se você vai olhar, esqueci o nome dele agora, mas o criador, o fundador do Spotify, ele estava lá todos os dias, criando, montando, tendo ideias, reuniões. Então você precisa ter esse acompanhamento. Você precisa estar junto. É isso que vai fazer a diferença. Dando sequência aqui, passando para o próximo ponto, a gente precisa entender algumas ferramentas. Eu falei para vocês aqui que tem mais de uma década que eu me debrucei nesse assunto, que eu pesquisei, que eu escrevi um livro, que eu tive a oportunidade de palestrar no TED falando sobre performance. Isso me deu uma base muito grande. Dentro da minha pesquisa, dentro dos meus estudos, eu criei o meu método, que eu chamo carinhosamente de método Kairos. Quando nós vamos olhar gestão do tempo, estudar gestão do tempo, tem 2 palavras que nós encontramos muito. Primeiro é o Cronos. O que é o Cronos? Cronos é o tempo de Deus. Você vai encontrar essa palavra na Bíblia e você vai ver, isso é o tempo de Deus. Desculpa, é o tempo do homem. Cronos é o tempo do homem, tá? E Kairos é o tempo certo. Kairos é o momento certo de você encontrar a oportunidade daquela tarefa ser realizada. Então, eu coloquei o nome da minha metodologia, Método Kairos. Por quê? Quando você entende a hora certa de fazer aquela atividade, quando você entende o momento certo para realizar aquela tarefa, você vai conseguir performar. Lembra o exemplo que eu dei? Será que é às 8 horas da manhã que você precisa fazer prospecção? Será que é 10 horas da noite quando você deitar que você vai começar o hábito da leitura? Será que é às 7 horas quando você sair do trabalho, 19 horas quando você sair do trabalho, é a hora que você realmente precisa fazer atividade física? Então você tem que encontrar o momento certo, a hora certa. Você tem que entender que horas você vai fazer aquela tarefa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual é a hora do dia que você mais performa no trabalho? Qual é a hora do dia que você mais performa para fazer uma atividade física? Qual a hora do dia que você mais performa para estudar? Se você não tiver essa clareza da hora do dia e do momento que você mais performa para fazer aquela atividade, você pode estar colocando uma atividade dentro do seu plano no momento que sua energia está baixa. Então foi isso que eu entendi na hora que eu criei o método Kairos. Gente, quando eu peço para uma pessoa colocar dentro do planejamento dela, fazer atividade física de manhã,
ela não rende. E quando ela colocou a atividade física à noite, ela não procrastinou mais. E vice-versa. Isso vai de pessoa para pessoa, isso não é uma receita de bolo engessada. Tem pessoas que se fizer atividade física de manhã, não vai falhar nenhum dia. E se colocar de noite, ela vai começar a procrastinar, porque para ela não faz sentido. Tem pessoas que se você colocar para começar o hábito da leitura à noite, já vai estar cansada, vai dormir. E tem pessoas que se você colocar para começar o hábito da leitura na hora do almoço, ela vai render muito mais e ela vai criar esse hábito com muito mais facilidade. Então, você precisa encontrar o momento certo de fazer cada tarefa e cada atividade. Que horas você performa em cada tarefa, em cada coisa que você precisa realizar do seu dia. É assim que você vai conseguir melhorar os seus resultados. Essa é uma fórmula que vai te levar além, que vai te levar a ter resultados acima da média. Que eu tenho certeza que é o que você está buscando, que é o que você está procurando. E aí tem uma coisa aqui muito importante, a gente precisa sair da média. Eu preciso parar de me contentar em ser mediano, em entregar o que todo mundo entrega, a fazer o que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está fazendo isso, isso aqui é sua obrigação. Isso aqui é sua obrigação. O que eu posso fazer a mais? Como eu posso encantar o meu cliente? O que eu preciso fazer para ser lembrado pelo pãozinho que eu estou entregando para ele? Você precisa ser inconformado em entregar a média. Você precisa ser obstinado a fazer sempre mais, a entregar sempre mais, a pensar em como você pode surpreender o seu cliente. É isso que vai fazer, e foi isso que fez todos os grandes nomes, as grandes marcas, os grandes players alcançarem resultados diferentes. Quando riram de Steve Jobs, foi quando ele disse que o celular dele ia ser uma tela e só teria um botão. Primeiro o iPhone tinha apenas um botão, aquele botão lá embaixo. Riram dele. Por quê? Porque na época era a Motorola, BlackBerry, Nokia, com aqueles teclados do meio para baixo. Isso era teclado flip. E ele disse, não, o meu vai ser apenas uma tela touch e um botão só na tela. E ali dentro você vai poder ouvir música, vai ter calendário, vai ter calculadora, vai ter lanterna, e todo mundo riu dele. Ele estava fazendo muito mais do que a média. E quem ficou e quem não se atualizou, parou no tempo e perdeu. Não conseguiu acompanhar. Isso a gente pode trazer vários outros exemplos. Máquina fotográfica, a Kodak. Blockbuster, aluguel de filmes. Carros, quantos carros ficaram para trás porque eles não quiseram se inovar? Quantas empresas acabaram porque não quiseram inovar? Quiseram ficar entregando apenas o básico. O básico precisa ser feito. O básico bem feito já vai te ajudar. Mas se você não tem crescimento, você pode ser engolido pelo mercado. Então, não se contente a entregar o básico, a média, o tempo todo. Para isso, a gente precisa entender uma coisa. A alta performance, ela não é um destino. Ela é uma jornada, ela é um caminho, ela é um passo a passo, o que você vai construindo aos poucos. Por isso que o meu conceito é de você fazer mais do que a média, mas que você precisa ter constância. Essa constância é a sua jornada, é fazer e melhorar todos os dias. Errou? Aprende rápido, conserta rápido, retoma rápido. Não é para desistir. Não é porque você errou que você vai desistir. Não é porque você encontrou o primeiro desafio, o primeiro problema, o primeiro obstáculo que você desiste daquilo. Se você tem clareza do seu objetivo, se você mapeou tudo que pode acontecer, e se você está no seu momento de performance, na sua melhor hora, você vai saber a hora e como passar aquele obstáculo. E você sabe que se você passar aquele obstáculo, o próximo nível que você vai alcançar. É assim que você vai conseguir realizar as suas ações, porque não existe crescimento dentro da zona de conforto. Não existe crescimento sem esforço, sem dedicação.
Então, o que você precisa fazer é entender isso. Se você chega no primeiro problema, no primeiro desafio, saiba, ali é o que vai fazer você ir para o próximo nível. Se você desiste, você está sempre pensando, tendo novas ideias, síndrome de novas ideias. Falei sobre isso em outra aula que está aqui gravada e vocês podem assistir também. Então, chegou ali, viu um desafio, um bloqueio, o que é que você tem que fazer? Mais força, persistir, errei, conserta, rearruma a rota, ultrapassa. É assim que você performa. As indústrias, na Revolução Industrial, elas precisavam entender o que a gente precisa fazer. A gente precisa reduzir o tempo de almoço. Eu preciso reduzir, não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá, gente? Eu só estou falando a rota que elas fizeram. Eu não posso contratar mais pessoas. Eu tenho que, se um funcionário consegue fabricar 10 sapatos, o que eu preciso fazer para ele fabricar 12 sapatos? Eu preciso exigir que ele tenha a gestão do tempo para que ele produza mais, para que a performance do final do dia seja melhor do que as outras do mercado. Se você não consegue entender isso e se você não coloca isso em ação, você não vai alcançar os seus resultados, você não vai conseguir montar o que você quer, você não vai conseguir alcançar o faturamento que você quer. Isso aqui é a conclusão de alta performance para você alcançar os seus resultados. É você ter clareza, é você ter foco, é você executar o que precisa executar, tirar as ideias da cabeça e colocar em ação. Você precisa adotar práticas de acompanhamento, de intenção, de ação, de mentalização. E se você quer continuar acompanhando e continuar crescendo, aqui no Instituto Além do Conhecimento a gente pode oferecer isso para vocês. O que é que você precisa fazer para continuar assistindo as nossas aulas? Você precisa entrar na nossa comunidade, o link está aqui embaixo. Vai lá, clica no link, entra na comunidade, a comunidade é fechada. Lá a gente só vai publicar as aulas novas que vão ser lançadas, os podcasts, as ofertas, os links de promoção. Tudo que a gente fizer, a gente vai lançar lá na comunidade. Então, se você não estiver lá, vai ser muito difícil de você receber. Só depois que a gente vai divulgar nas outras redes sociais ou que a gente vai colocar no mercado. Quem estiver lá na comunidade vai receber em primeira mão. Então, é muito importante que você esteja lá. Certo? Vou fazer uma jornada de planejamento estratégico. Tudo que eu faço na reunião estratégica, que eu monto um plano de ação personalizado para aquelas pessoas, eu vou fazer uma jornada de planejamento estratégico. Quem estiver lá na comunidade vai receber isso primeiro. Recebe essa aula primeiro, consegue interagir com a gente. Então, é muito importante que você esteja lá. O link vai estar aqui embaixo da descrição, clica no link, entra, o grupo é fechado, só a gente que pode, nós da administração, que podemos movimentar, então vai ser tranquilo. Ninguém vai ver o seu contato, é seguro. Então, clica agora e estou te esperando lá na nossa comunidade. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido para você o que você precisa fazer para que você tenha resultados reais de todas as ideias que você tem e não consegue colocar em prática. Um forte beijo, fica com Deus, até a próxima. Fui!